2024 definitivamente foi um ano marcado por narrativas e máscaras caindo. As frases que eu vou mostrar nessa pequena retrospectiva deixaram mais claro do que nunca ao longo dos meses que os atuais donos do poder mentiram descaradamente o tempo todo, chegaram até a confessar crimes, mas, como você já sabe, nenhum deles recebeu qualquer tipo de punição, ou melhor, nenhum deles chegou a ser alvo de qualquer investigação. Vamos aos fatos. Logo nos primeiros dias do ano, diferentes documentários foram lançados pela velha imprensa por conta do aniversário do episódio de 8 de janeiro de 2023. Esses materiais trouxeram entrevistas exclusivas com ministros e demais autoridades envolvidas com os acontecimentos. O intuito era de relembrar os fatos, ou melhor, a versão deles dos fatos. Mas o que foi revelado, na verdade, foi que as autoridades, que desde o início se colocaram como vítimas da situação, no fim das contas, sabiam muito bem o que estava para acontecer no dia 8, com antecedência suficiente para terem tomado medidas para impedir as invasões. Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ministro da Justiça do governo Lula, na época em que tudo aconteceu, relatou isso claramente. No dia 5, eu fiz 3 ligações. Uma ao governador Ibanez, uma ao governador Tarcísio, de São Paulo, e ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Disse, olha, tem uma história aí, um protesto no dia 8, é bom ficar atento. Eu lembro de um diálogo meu com o governador Ibanez, em que ele diz assim, Flávio, são quantas pessoas que você acha que vai ter? Eu disse, olha, governador, pelo que eu estou vendo, pela lógica, sei lá, 5 mil pessoas, se muito. Outro ministro que deixou claro que sabia de muita coisa foi Alexandre de Moraes. Sabíamos que havia gente treinada invadindo e sabíamos que havia um incitamento a um golpe, porque nos quartéis o que se discursava, o que se falava, inclusive no próprio dia 8, no dia 7, é que deveriam ocupar os palácios, o Congresso Nacional, o Supremo, para que o Exército fosse às ruas e aí essas pessoas convencessem o Exército a dar um golpe militar. No entanto, mesmo estando ciente da gravidade daquilo que estava por vir, Moraes viajou para Paris. No dia 8 de janeiro, eu estava com a minha família em Paris, nós tínhamos chegado no dia 6. O conhecimento prévio das possíveis invasões foi relatado também de forma detalhada pelo secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal, Marcelo Schettini. Todas as áreas de inteligência identificaram que existia uma manifestação que poderia ser um pouco mais violenta que as anteriores. O próprio Supremo se preparou e a nossa preparação é que a gente consiga segurar pelo menos ali uns 30 minutos, 40 minutos, até que venha a tropa especializada. Pois é, mas mesmo revelando publicamente que sabiam de tudo, os ministros do Supremo continuam até hoje se considerando como vítimas dos atos e ainda punindo severamente e de forma muito seletiva autoridades e manifestantes da forma como lhes é mais conveniente. Bom, ainda em janeiro, apenas alguns dias depois do lançamento dos documentários que eu mencionei anteriormente, Lula anunciou a retomada da destinação de recursos públicos a Abreu e Lima, mesmo após todos os escândalos de superfaturamento. Para celebrar a volta da farra, Lula foi a Itapojuca, em Pernambuco, onde fez um discurso recheado de polêmicas. Na tentativa de atacar adversários, Lula acabou revelando detalhadamente a sua própria estratégia política. Porque toda vez que você quer ganhar uma disputa, você primeiro destrói moralmente a pessoa. Você inventa uma mentira, você conta qualquer cara, sabe? Você inventa qualquer história e você martela aquela mentira até ela se tornar uma verdade na cabeça do povo. Mas não foi só isso. Ainda nesse mesmo evento, ele dedicou um grande esforço na tentativa de arrumar confusão com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, disseminando uma teoria conspiratória digna de Oscar. Porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber da verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Mas Lula não foi alvo de punição, de investigação ou qualquer outra coisa nesse sentido.
No mês de fevereiro, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, deu uma resposta muito estranha em uma entrevista para o canal do próprio PT. E eu queria também fazer uma pergunta para o senhor, ministro, aproveitando sua presença aqui, sobre esse primeiro ano de mandato do presidente Lula, um balanço de 2023 e também as principais expectativas para 2024. Eu acho que ele superou todas as expectativas, né? O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos e a primeira pesquisa desse ano já mostra a aprovação do governo na casa de 55%. Né? Pois é, esses 39% não batem com a porcentagem de votos do primeiro turno, não batem com a do segundo turno, não batem se considerarmos votos nulos, brancos ou qualquer outra coisa. O mais próximo desses 39% é a porcentagem de eleitores de Lula no segundo turno em relação ao número de eleitores aptos naquele ano. Só que o número de eleitores aptos é muito diferente do número de votos, porque há uma grande porcentagem de abstenções aí no meio. No entanto, ninguém decidiu investigar a fala de Pimenta. Meses mais tarde, ao discursar em um evento em São José dos Campos, São Paulo, no mês de julho, Lula falava sobre as reuniões internacionais que teria nos próximos dias e deixou escapar o seu interesse em saber o que ele ganharia com os acordos. Eu vou participar da PEC, ainda no Peru, que é a questão dos países do Pacífico. Que o Brasil não faz parte, mas como a China quer discutir a rota da seda, nós então vamos ter que preparar uma proposta para discutir o que eu ganho. Depois de falar isso, ele fez uma breve pausa, respirou e, percebendo que havia acabado de dizer, tentou contornar a situação. Para discutir o que eu ganho. O que o Brasil ganha se a gente participar desse negócio? Mas ninguém resolveu investigar as intenções pessoais de Lula por trás dos acordos internacionais. Em setembro, no Rio de Janeiro, no evento de celebração do recebimento do manto sagrado do povo tupinambá, Lula teve de ouvir críticas de uma representante indígena que teve a chance de fazer um discurso no palco. Temos hoje o pior congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. Pois é, só que quando fez uso da palavra, o promotor da paz e do amor, da democracia e todas as outras narrativas que você já está cansado de saber, mostrou seus verdadeiros traços de ditador, querendo obrigar a indígena que lhe criticou a mudar o discurso. Eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Aqui não tem subserviência para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513, que eu tenho 9 senadores e 81. Mas ninguém resolveu investigar Lula por não permitir que qualquer crítica fosse feita ao seu governo. Em novembro, como você deve se lembrar, a primeira-dama, Janja, de forma absolutamente desnecessária e sem sentido, atacou Elon Musk. Era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Mesmo com o descontentamento demonstrado por integrantes do próprio governo, ninguém resolveu investigar a fala da primeira-dama, que poderia colocar em risco a segurança até mesmo do país. Afinal, ela atacou um futuro integrante do governo dos Estados Unidos. E esses, meus amigos, foram apenas alguns exemplos do que vimos ao longo desse ano. Eles confessaram crimes, revelaram a própria sujeira, desmascararam a si próprios, mas tudo continuou como se nada tivesse acontecido. Agora, você, cidadão, se chegou a usar VPN para acessar a rede social X enquanto ela estava ilegalmente suspensa no Brasil, você foi ou ainda é alvo de investigação. Se você criticou a ineficiência dos governos federal e estadual no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, você foi ou ainda é alvo de investigações. Se você denunciou alguma irregularidade cometida por algum ministro ou até mesmo por delegados da Polícia Federal, você foi ou ainda é alvo de investigações. Se você faz parte da imprensa, por exemplo, e você mostrou
revelou mensagens que revelaram crimes cometidos, ilegalidades cometidas entre integrantes dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes no TSE e no STF, você é alvo de investigações, mas aqueles cujas ilegalidades foram reveladas não são até hoje. Isso aqui, meus amigos, é um triste retrato do que o nosso país se tornou. Um grande abraço e até a próxima.